O que é essa tal de psicanálise? Qual que é a diferença de psicanálise para terapia cognitivo-comportamental, né, TCC? Será que existe uma abordagem melhor? Como saber qual abordagem é melhor para eu tratar aquilo que eu tô precisando tratar, né? Tô precisando de terapia. Como que eu sei qual abordagem é melhor para mim? Bom, se você tem essas e outras dúvidas, é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica aqui comigo que eu vou ensinar tudo para você, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise, mais uma aula aqui começando. Meu nome é Henry Dávila, tá? As minhas redes sociais estão aqui na descrição. Eu sou psicanalista, professor de hipnose, psicoterapia. E não se esqueça, se você gosta de hipnose, tá? Um adendo, tem aqui no meu canal uma playlist completa com um curso gratuito com certificado de hipnose. É só clicar aqui no primeiro link da descrição. Bom, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que é a psicanálise, tá? Eu vou explicar, vou esmiuçar um pouco, né? Não muito porque ela é gigantesca, não tem nem como eu falar tudo, mas vou falar um pouquinho assim sobre o que é ela e da diferença dela para a terapia cognitivo-comportamental. Se a gente pegar o ramo da psicologia como se fosse o ramo do futebol, existiriam aí um Palmeiras e um Corinthians, que é a psicanálise e a terapia cognitivo-comportamental. Não que elas em si sejam rivais, tá? Até eu vou explicar mais pra frente até onde que elas acabam de certa forma se casando. Porém, como elas são abordagens muito diferentes e trabalham com a pessoa, né, com o paciente de maneira totalmente diferente, as pessoas que estudam elas acabam criando uma certa rixa com quem estuda a outra abordagem ou quem já trabalha na outra abordagem. Mas assim, as terapias em si não tem nenhum problema um com a outra, né? Na verdade, eu também não tenho problema nenhum com a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu vou começar falando o que é a psicanálise. A psicanálise é uma abordagem, né, criada por Sigmund Freud em meados de 1882. A abordagem psicanalítica se baseia em estudar e investigar o inconsciente, né, que é a parte da nossa mente que não temos controle. É lá que residem nossos hábitos, nossos vícios, as nossas crenças. Tudo que a gente não tem controle sobre nós, mas que faz a gente ser do jeito que a gente é, né? Toda a educação que a gente teve, o jeito que a gente foi educado para ser, né? Como que a gente foi instruído, quem a gente foi induzido a, de certa forma, admirar. Tudo isso tá lá no inconsciente e é isso que a psicanálise busca investigar para entender o que está acontecendo ali para poder ajudar a parte consciente, que é aquela que está se queixando. E vale lembrar, né, que na época de Freud o inconsciente era apenas uma hipótese, digamos assim, né, algo que não tinha como se explicar, como se provar, mas hoje em dia já temos provas científicas que o inconsciente existe, tá? Então ele já deixou de ser aí simplesmente uma hipótese para hoje ser algo totalmente comprovado. E na terapia psicanalítica, o foco, digamos assim, central, se a gente fosse generalizar assim grosseiramente, a gente fala que é baseado em como a pessoa passou pelo complexo de castração. Eu fiz um vídeo sobre castração, aqui, vou deixar aqui no card, tá? Não tem como eu falar disso aqui porque é uma coisa muito longa. Então a maneira com que a criança vai passar por isso, né? No caso do menino, o complexo de Édipo, na menina a Electra, né? Vai ditar tudo que vai acontecer depois e como que ela vai começar a ver o mundo e interpretar as coisas. Então o foco maior aí, digamos que seria o complexo de Édipo, mas não necessariamente o Édipo, e sim como que ele sai desse complexo, que é com a fase de castração. Alguns conceitos básicos na psicanálise são utilizados o tempo todo. Entre eles tem os aparelhos psíquicos, né, que é o id, ego e o superego. Já fiz um vídeo sobre isso também, que tá aqui se você quiser ver. Temos também as estruturas psíquicas neurótico, psicótico e perverso. Esse eu acho que eu não fiz um vídeo ainda, mas fica uma boa ideia para eu gravar o vídeo depois. Se você quer um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. E os mecanismos de defesa também são muito utilizados. Então, se a gente tivesse que falar aí os conceitos super básicos para a psicanálise, né, tem vários, né? Eu poderia acrescentar muitos aqui, mas os mais básicos de todos são os aparelhos psíquicos, as estruturas psíquicas, e eu colocaria também os mecanismos de defesa, porque a gente tendo uma compreensão boa desses três, a gente já consegue entender bem o que pode estar acontecendo aí com aquele paciente, tá? Então esses três são os conceitos, digamos, eu considero, tá? Pode ser que outro psicanalista discorde, mas eu considero assim os conceitos mais básicos da teoria freudiana da psicanálise. Aí eu falei dos conceitos básicos aqui, mas também tem as fases psicossexuais, tá? Que obviamente eu não posso deixar de fora. As fases psicossexuais também são dos conceitos básicos, né? Na verdade, então me corrijo lá, não são três, são quatro.
porque as fases psicossexuais é basicamente como o motivo da psicanálise também ter ficado tão famosa da maneira negativa, né? Porque o Freud falava da sexualidade infantil e naquela época as pessoas obviamente ficaram chocadas, acharam que ele estava falando de sexo, né? Que as crianças estavam pensando em sexo, mas sexualidade não tem nada a ver com o ato sexual, tá? E aí quando você aprende psicanálise você vai entendendo, né? E tem até hoje, em 2022, tem gente ainda que acha que Freud está falando de sexo, né? Que criança pensa sexualmente, com ato sexual. Mas é totalmente diferente disso. Quando você começa a estudar, você começa a ver que não tem nada disso aí. Então as fases psicossexuais também são um dos centros assim da psicanálise em termos de investigação e baseado em como ela passou por lá, né? Que é o que acontece depois aí da castração, quer dizer, antes da castração e depois da castração, é o que vai determinar aí também todos os conflitos mentais que ela tem. Temos duas técnicas aí muito utilizadas o tempo todo pelo psicanalista, que é a atenção flutuante e a livre associação, né? Ou associação livre, cada pessoa fala de um jeito. E o que significa essas duas coisas? Bom, a associação livre significa deixar a pessoa falar o que ela quer falar. Então, ela tá querendo falar da mãe, tá querendo falar do pai, ou tá querendo falar... Ou se ela não quer falar nada, você que vai fazer a pergunta, mas sempre você vai deixar ela falar. E ela vai ficar falando, e não é que você não vai prestar atenção em tudo que ela fala, você vai. Só que a sua atenção vai ficar focada em procurar gatilhos, né? Palavras-chave, coisas que realmente façam a investigação, né, do inconsciente fluir. É igual, pense como se o investigador estivesse colhendo um depoimento. Ele vai prestar atenção em tudo que a pessoa fala, porém ele vai ficar com atenção flutuante no sentido de o quê? Ele vai ficar fazendo conexões na mente dele para tentar entender o que está acontecendo ali. E na hora que ela falar uma palavra-chave, ele cata aquilo lá e anota. É daí que você vê o psicanalista anotando. E essa palavra-chave pode gerar uma outra pergunta que vai andar com a investigação ou até mesmo dar uma pista já bem direta do que está acontecendo com aquela pessoa. Então isso seria a associação livre com atenção flutuante. A associação livre é deixar a pessoa falar e a atenção flutuante é ficar ali prestando atenção nela, mas ao mesmo tempo fazendo os cálculos mentais aqui do que pode estar acontecendo com ela a partir daquilo que ela está falando. E para você ser um psicanalista, você precisa cumprir o tripé psicanalítico ali, desenvolvido por Freud, que na minha humilde opinião, tá? Se vocês me permitem, eu acho que isso aqui devia ser obrigatório para qualquer linha, no mínimo terapêutica, tá? Eu acho que para qualquer linha de terapia isso aqui devia ser obrigatório, né? Que o Freud estipulou, porém é só na psicanálise, na própria psicologia em si não tem. Então qual é esse tripé psicanalítico? Eu já falei sobre ele aqui também, eu vou deixar aqui se você quiser ver, mas vou resumir aqui para vocês. Resume-se o tripé em aprender os conceitos teóricos, ou seja, fazer uma formação teórica, né, e aprender o que é a psicanálise, os conceitos e tudo mais. A segunda coisa é a análise supervisionada. Então você vai passar por sessões de análise, né, com o psicanalista que você queira aí. Então ele meio que vai, além de fazer terapia com você, ele está vendo também se você está apto para poder atender outras pessoas, né? Porque se você, por exemplo, for uma pessoa com claros sinais aí psicóticos, ele não vai poder assinar a sua análise pessoal, né, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse percebido que você não pode atender outras pessoas. Então meio que serve para ver se a pessoa está capaz também de atender outras pessoas aí. E a supervisão, que é esse paciente atender pacientes a partir do momento que ele já fez a análise pessoal dele, já aprendeu os conceitos teóricos, agora ele vai partir para a prática, né? Vai atender pessoas e ele precisa repassar esses casos, assim, não repassar o caso, mas repassar o que está acontecendo no caso para um profissional já formado, para que esse profissional entenda como que ele está lidando com o caso e direcioná-lo se for necessário, né? Falar para ele se ele está indo bem, se ele não está, e ajudar ele aí nesses primeiros atendimentos. Então, esses são o tripé. A ideia da terapia psicanalítica é conhecer o inconsciente do paciente, ver o que ele acredita, quais são as crenças que estão na cabeça dele, como que ele se vê, como que ele vê o mundo, como que ele vê as relações com as pessoas, como que ele vê as relações amorosas, né? E através dessa descoberta, dessa investigação, ver onde que estão os problemas, no sentido de, é porque ele acredita nisso, é porque ele vê assim que ele hoje trata as pessoas dessa forma. Então a gente vai começar a levar ele a questionar aquilo lá, de certa forma. A gente não vai falar para ele que é diferente do que ele acredita, a gente só vai levar ele a questionar para que então, se ele não gostar mais daquela maneira como ele enxerga, ele comece a ver de outra forma. Então isso com o tempo vai fazendo ele diminuir os sintomas do presente, tá? Então através de tratar o passado e como ele vê as coisas do passado, você vai fazer com que ele mude o presente. Isso aqui, de maneira super ultra mega básica e grosseira, que eu vou resumir a terapia psicanalítica, que é através de conhecer o passado e organizar esse passado, então naturalmente você vai resolvendo o presente.
E a psicanálise é um ramo independente da psicologia, então você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, tá? Você pode só fazer a formação aí, cumprir o tripé psicanalítico, e a única coisa que você precisa para ser um psicanalista é ter pelo menos o ensino médio completo, né? Ter terminado ali o terceiro ano, que no Brasil é o terceiro ano. E terminando isso, você já pode ser. Tem muitas pessoas que falam que precisa ser graduado em qualquer coisa, mas no Brasil não é necessário ser graduado, não. Você tendo aí pelo menos até o terceiro ano completo, você já pode ser um psicanalista. Bom, isso foi um resumo muito resumido do que é a psicanálise, tá? Ela é muito mais do que isso, muito mais profunda que isso, e eu sei que eu deixei de falar um monte de coisa, mas é que senão esse vídeo ia ficar enorme. E agora vamos para a terapia cognitivo-comportamental, que não é da minha área, mas eu conheço por estar na área da psicologia, né? Então a terapia cognitivo-comportamental, que foi desenvolvida aí por Aaron Beck, segue uma linha aí através do tratamento do presente, do hoje, do aqui e do agora. Então, diferente da psicanálise que vai ver o passado, vai vasculhar no passado, a pessoa vai ficar procurando aqui agora, qual que é o comportamento que ela está tendo. Então ele vai procurar no hoje, no aqui e no agora, o que acontece para que essas queixas que ele está trazendo aí pro terapeuta estejam aí acontecendo. E é nesse ponto aqui agora que eu vejo a conexão com a psicanálise, porque a terapia cognitivo-comportamental vai principalmente trabalhar em cima de crença que a pessoa tenha, né? Uma ferramenta que é usada na psicanálise também, que é o questionamento socrático, também é usada sim muito na terapia cognitivo-comportamental. E esse questionamento socrático é justamente para fazer a pessoa entender a origem das crenças dela, né? Porque através de entender a origem, você vai perguntando, até que uma hora a pessoa nem sabe por que ela acredita naquilo. E muitas vezes isso já é o suficiente em alguns casos para fazer a pessoa começar a duvidar de se é bom realmente ela continuar com aquilo, e aí ela começa a mudar o comportamento. Então uma das várias técnicas que a psicologia comportamental tem é essa de questionamento socrático, e a psicanálise também faz isso de certa forma. E também, se você parar para pensar, como a terapia cognitivo-comportamental ela trabalha em cima de crenças, e as crenças são adquiridas no passado, então mesmo que a terapia cognitivo-comportamental foque no presente, ela está tratando algo do passado, ela não está investigando o porquê essa crença necessariamente foi gerada, mas ela está tratando algo referente ao passado, porque crenças a gente adquire no passado, não tem como adquirir uma crença agora e tratar agora. Se você está indo tratar isso daí, é porque isso aí já veio há um tempo atrás. Então, de certa forma, indiretamente ela acaba tratando o passado, se você for ver nesse ponto de vista. Então a TCC, né, ela vai procurar comportamentos que estejam aí fazendo mal para a pessoa, que estejam causando os dilemas aí, os conflitos que ela está querendo se livrar. Esses comportamentos destrutíveis aí, até muitas vezes patológicos, vão ser trabalhados através de técnicas, tá? De algumas técnicas específicas aí, principalmente da terapia cognitivo-comportamental, que são baseadas aí na grande maioria em testes científicos, tá? Então ela é muito voltada para a parte da ciência. Então se você é uma pessoa extremamente, absurdamente cética aí, que gosta apenas de coisas totalmente científicas, então digamos aí que é uma linha mais para você. Mas agora eu vou responder aquela pergunta que eu fiz lá atrás no vídeo de como que eu sei qual terapia é melhor pra mim, tá? Não existe uma terapia melhor, não tem como falar, psicanálise é melhor, cognitivo comportamental é melhor, não existe melhor. Eu vou falar pra vocês uma coisa e preste muita atenção. Você tem que ver como que o profissional trabalha. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa que você está guardando muita coisa aqui há muito tempo, você precisa falar, você quer descobrir quem você é, o que está acontecendo com você, o que fez você ser daquele jeito. Se você for esse tipo de pessoa, estiver procurando por isso, por esse acolhimento aí nesse sentido de se compreender, e você vai no comportamental, você não vai ter isso daí, porque ele não trabalha dessa forma. Não é que ele não vai te deixar falar, mas é que, como dito, né, não é o foco deles ficar tratando o passado e entender o passado. Então ele, por mais que ele te ouça, ele vai pegar só o que for necessário para tratar esse presente aqui agora, ele não vai ir desenvolvendo isso daí. Então, se você quer isso e você vai no comportamental, né, no cognitivo comportamental, você vai se frustrar. E não é porque ele é um profissional ruim, é porque você procurou uma abordagem que não condiz com aquilo que você busca. Nesse caso, você teria que ir pro psicanalista, porque é o psicanalista que vai te dar tudo isso daí, né? Vai te ajudar a entender quem você é, vai lá no seu passado, vai investigar, vai deixar você falar. Agora, no comportamental é para aquela pessoa que é mais, quero aqui e agora, não quero saber, não quero lenga-lenga, não quero falar do passado, tá tudo certo lá, eu quero saber o que eu faço aqui agora para eu resolver. É a pessoa, digamos, mais imediatista, uma pessoa mais para ontem, sabe? Uma pessoa que não gosta muito de falar. Aí sim, ela é mais indicada aí pro comportamental, porque se ela for pro psicanalista, daí ela vai achar o psicanalista extremamente entediante e chato.
Então, como eu falei, não existe uma abordagem melhor ou pior. Existe a abordagem que funciona melhor para cada pessoa. Aí você tem que ver de que maneira você quer ser tratado, ou seja, qual tipo de acolhimento você quer. E aí, agora que você já sabe como os dois funcionam, você escolhe qual dos dois você quer. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que eu deixei muita coisa pra falar. Eu sei que a psicanálise tem muito mais. Se eu esqueci alguma coisa super importante aqui, deixa aqui nos comentários. Mas é que eu não tinha muito tempo. Esse vídeo já ficou longo. Mas é que era só realmente pra explicar o que é ela e a diferença entre psicanálise e cognitivo-comportamental. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like que me ajuda muito, muito mesmo. Faça parte da comunidade aqui. Eu agradeço cada pessoa que se inscreve. Cada comentário eu tento responder todo mundo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula do canal Hipnoanálise. Até mais!